Posso dizer que meu convidado de hoje tem um coração suburbano. Ele é nascido e criado num dos bairros mais importantes da história do samba carioca. Ele carrega no nome o orgulho de ser de Oswaldo Cruz, terra de bambas como Monarco, Tiadoca e Manasseia. Nomes que o influenciaram desde sempre. Estou falando de Marquinhos de Oswaldo Cruz. Ele é cantor, compositor, é sambista de primeira e recriou um dos eventos mais importantes do calendário do Rio de Janeiro, o Trem do Samba. Marquinhos, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e estou muito feliz de estar aqui com você, Ricardo. Olha, é um prazer imenso. Marquinhos, você ficou bastante conhecido com a história do Trem do Samba, mas a tua história é anterior a isso. Como é que tudo começou? Primeiro, faz parte do nosso dia a dia suburbano, e naquela época muito mais ainda, né? Que a difusão radiofônica não era era muito forte, mas não era tão conduzida, né? Uhum. Da gente ser praticamente minado com samba, né? Tinha uma festa em casa, alguém apava um balde, tocaria no balde, outro, se bobear, passa uma vassoura, quando o troço estava muito animado, virava porta-bandeira, o cara batia no balde, e o samba comia, o outro fazia cuíca na boca. Então, essa questão de ter isso no sangue da gente, na veia, na memória. Tua família, então, teu pai, tua mãe, todo mundo era do samba. Meu pai foi uma coisa até estranha, né? Ele foi tamborinista da única escola de samba que pode-se dizer que era de Madureira, que é a Tamarineira, que é uma das escolas que deu origem ao Império Serrano. E buscavam ele em casa para tocar tamborim, né? E as primeiras músicas que eu aprendi na vida, Portela e Tamarineira, né? A Tamarineira sempre era cantada lá em casa. E aí, a partir desse momento, já começa a surgir o teu interesse, você já começa a perceber que você seria compositor, que você seria um sambista? Vontade a gente tinha, e tinha aquela história de os ídolos, a difusão era muito oral desse tipo de samba, e pertencia à comunidade, né? A comunidade era o bairro inteiro, coisa e tal. Eu nasci em Madureira, depois fui morar em Oswaldo Cruz, mas lá, os mais velhos meus tios tinham os seus ídolos, Manasseia, Chico Santana, seu Valti Rosa, né? Então, pô, seu Monarco, então, para mim, foi entrando e foi caminhando como você vai aprendendo a beber água, né? O samba foi desde criança, você bebe samba, né? Bebe samba e vai... Foi assim naturalmente. A coisa aconteceu naturalmente. Só que a ideia de ser compositor e cantor, ela demorou muito tempo, até porque, pra gente, quando a gente faz uma arte que dentro da nossa casa é muito comum, né, você acaba não valorizando aquela arte da maneira que ela tem que ser valorizada de início. E quando que você percebeu que você era compositor, que o que você estava fazendo era música e que aquilo poderia ser a tua profissão? Ricardo, primeiro teve essa história todinha. Eu me lembro quando meu pai me perguntou qual presente tinha vendido uma loja. Meu pai sempre se meteu em comércio, queria vender uma loja, deu um carro para um irmão, deu para outro irmão, e me perguntou assim, o que eu queria de presente. Eu falei assim, eles nunca deixaram eu sair. Eu falei, eu quero desfilar na Portela. Aí ele foi me deu uma fantasia para que eu desfilasse com 17 anos, em 1980, 17, 18 anos, e a Portela foi campeã, né? Foi campeã junto com outras escolas, mas foi campeã, fui pé quente, tá, por esse sentido. E já tinha paixão, e era algo que você não imagina. Após isso, vem aquela idade da militância, que você descobre o mundo, que você descobre que você é um ser transformador, e eu militei muito na Igreja Católica, né? Sou católico até hoje, mas eu participei demais das comunidades eclesiais de base, círculos bíblicos, só que nessa época você respirava muito, era a música mineira, que caía muito para o subúrbio carioca, né? Até porque o próprio samba tem uma relação muito, né, por conta da escravidão, né? Tem uma relação muito forte com Minas. E aquilo caía muito dentro da gente, e a gente gostava de tocar aquilo. E uma vez um professor de violão, que minha irmã me colocou, falou para mim, bicho,
tu tem que tocar aquilo que te facilita mais, aquilo que está mais na tua alma. Eu sou louco para ir lá na tua terra, que não sei o quê. E essas coisas me chamavam a atenção, porque eu tentava tocar MPB pra caramba, o cara falou, não, cara, pega aquilo que te facilita mais. E toda vez que tinha reunião do pessoal da igreja, depois do partido político, a gente sempre, na hora de tocar, sempre pensava vou tocar Milton Nascimento, vou tocar isso. E para mim vinha sempre a facilidade do samba, né? Aí ficou aquela marca. O companheiro só fala em samba, o irmão só negócio de... Sempre lembro do samba. E como aquilo estava enraizado em mim, como aquilo era importante. Com essa história da militância, veio muito uma transformação, pensar a transformação do mundo, em que se valorizasse o que aquelas pessoas faziam, diferentemente das pessoas que estavam super certas. Tinha até uma questão, né? O pessoal uma vez estava discutindo numa associação de moradores o cineclube, e eu dizendo assim, bicho, vamos discutir o campo de futebol que o pessoal estava fazendo ali. Então, sempre aqui, valorizava aquilo, porque eu sempre me coloquei num lugar como eu sempre fui, o povo, do povo. E qual era a música daquele povo? Era o samba. Então, eu achava que aquilo era o instrumento transformador naquela cabeça, né? E vi que, mais do que aquilo, mais tarde, né? Que aquilo era não só um instrumento transformador que as pessoas pudessem usar, né? Aquilo fazia parte da minha memória. E eu entendo memória como cultura, fazia parte da minha cultura, do que eu sou, do que eu aprendi, DNA, né? O meu DNA, né? E com essa militância todinha, com o negócio de trem do samba, essa coisa todinha, eu me despontei como compositor, né? Falei, cara, eu tô fazendo música. Inclusive, as 2 primeiras músicas eu fiz por 7 encontros de comunidade de base da Igreja Católica. Era o quê? Era samba. O nego estranhou 2 samba, mesmo assim, um concurso de 500 músicas, separado 38 músicas para ilustrar o encontro, e as minhas 2 músicas estavam lá, né? Música eu nem sei cantar. Aí também, uma vez teve a missa, vamos fazer a missa. Aí o padre falou assim, não, Marquinhos, toma conta, porque era 88, toma conta da campanha da Fraternidade Crescendo, que fala da escravidão. Tu já meteu um samba? Não, e ali meti um afro junto com o samba, um afro-samba, dentro da igreja, aí nego, ficou todo mundo me virando de costa para mim, ninguém queria saber mais. Pô, o cara veio botar isso aqui dentro, né? Aquele puritanismo, coisa e tal, que serviu justamente cada vez de alicerçar o compositor que estava ali dentro, o compositor de samba, né? O compositor de samba. Então tudo foi surgindo muito natural, né, Marquinhos? Porque... Não foi nada pensado, planejado. Você é compositor, quero alcançar isso, de forma alguma, acho que tem... o samba, ele tem uma música minha que eu falo justamente disso, né? Ele transcende no que você possa imaginar, né? Samba é muito mais que um canto, é lascivo encanto que paira no ar, traz a pureza de um santo, ele é negro, ele é banto, meu Brasil a cantar, né? Porque a herança maior que a gente tem dessa africanidade da gente está no samba. E o grande barato, né? Que as pessoas sempre relacionam essa história do samba uma forma de ver a vida alienadamente, e pelo contrário, né? Eu acho que nada congregou mais o país do que cantar samba. Talvez a maior herança, né? Até no nome, né? Samba, né? Bem bantu, né? A maior herança que essa população que veio para ser escravizada deixou nesse país foi essa. E outra coisa, a forma transformadora dele, como ele invade, como hoje a classe média, não tem grupo social. Ele quebra barreiras. Né? Vai quebrando as barreiras e as pessoas vão se emanando, né, dentro disso. E para mim tem isso como uma lição de vida. E isso transformou a minha arte. Isso, quando você começa a ter esse entendimento, que é uma coisa ampla, que hoje domina todo mundo, como diz o Muniz Sodré, o samba é dono do corpo, né? É dono do corpo e da mente, né? É o dono da gente, e faz com que você possa se expressar artisticamente da maneira que mais te retrate. Então, eu te conheço há mais de 20 anos e eu conheci muito o Marquinho militante. Né? Eu queria que você dissesse para a gente como surge aí o movimento Acorda Oswaldo Cruz, que foi um movimento que você, né, construiu em prol
desse samba do subúrbio, desse samba né? que é feito em morro? Como é que foi essa história? Nessa época era uma coisa muito... O seu Admiro Patrocínio, autor de A Chuva Cai Lá Fora, Você Vai Se Molhar. O seu Admiro era como um pai na música, tanto ele como o seu Manassé, autor de Quantas Lágrimas Eu Tenho Derramado. Eles eram fregueses da loja de material de construção do meu pai. E o seu Admiro se apaixonou por mim, assim, se apaixonou no sentido de pai e filho, né? Ia me buscar o tempo inteiro em casa, vamos cantar, vamos tocar, vamos tocar. Eu não tocava nessas coisas todas, mas ele adorava, tinha paciência de ouvir as minhas primeiras músicas. Tinha o Armando Santos também, que foi o cara que, um dos percussores dessa história de velha guarda, né? Eles eram muito ligados, até porque eu era muito ligado a essa história. E o que me comovia nesse momento, que aí tinha um lado muito militante, mas que graças a Deus deu cristalizar essa arte em mim, era que eu passava pela rua e as pessoas, já no momento em que vamos lá, que a globalização já começava a se expandir pelo mundo todo, né, numa forma de uniformizar as culturas, eles passavam pela rua e as pessoas encontravam em determinados lugares e não sabiam que aquelas pessoas eram grandes compositoras. Tal música que eles ouviram, vamos lá, com a Cristina Buarque, grande amiga. Tal música que todo mundo cantava por ali era do seu Manassé. A outra que a Beth Carvalho cantava era do seu Admiro. A outra que a Beth fez um sucesso tremendo era daquele coroa que ficava lá no bar. E aquela pessoa ali, aquele artista ali, aquele gênio esquecido. Esquecido no bar. Então aquilo me chamou muita atenção, de chamar a atenção desse coisa. As pessoas debochavam o tempo inteiro, as ideias eram malucas. Um grande amigo em comum nosso, foi a primeira pessoa que falou, cara, essas ideias são muito legais, inclusive a ideia do trem, quando eu falo para ele, né? Juarez Barroso, você está falando, né? Isso, um grande amigo. Uhum. Ele foi a primeira coisa, Marquinhos, isso é muito legal, cara, isso veio daqui, a maluquice todinha daqui. Ele falou, cara, isso é muito legal. E aí, nisso a gente começou a agrupar, só que naquele momento era tão frágil essa questão do samba em Oswaldo Cruz, que frágil assim, no total da população, que a gente agregou nesse movimento todo mundo que fazia arte no bairro. Tinha um pessoal que fazia mais música baiana, né? Aquela coisa bem Olodum e Ileaê, né? Tinha um pessoal que tocava, mas tocava samba, mas achava que sempre o samba de um cara da MPB era melhor do que aqueles sambas dali. E a gente não teve preconceito com ninguém. Por mais que soubesse que o cara pudesse esboçar um preconceito no trabalho dele, a gente agregou todo mundo para cantar e para estar junto, coisa e tal. Tinha os meninos que faziam... cantavam funk, juntou todo mundo, só que o mote era justamente visualizar o bairro através do que ele tinha de mais rico. Eu me lembro que em 1983, a Associação de Moradores de Oswaldo Cruz faz um baita de uma manifestação pelo aniversário do bairro, aniversário de Oswaldo Cruz. Tinha tudo, menos samba. Eu te conheci numa época que você tinha uma certa resistência àquilo que não fosse samba genuinamente brasileiro. E aí quando você faz um movimento que agrupa todo mundo, então eu quero entender essa história, mas isso daqui a pouco. A gente vai para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. É rapidinho, tá? Não sai daí.